Olá, você que nos acompanha, este é o Fono no Recreio. Meu nome é Vinícius Fontanella. Olá, eu sou a Cleo Matos. Olá, eu sou Daniele Bauer. E hoje no Recreio nós estamos com Jaqueline Ijuim. Ela é formada em fonoaudiologia. Posso dizer que ano, Jaque? Pode. Em 1987, é mestre, trabalha com voz, com gagueira e é vice-presidente do Crefono Terceira Região, certo? Eu fui vice-presidente. Olha só, peguei informação equivocada lá. Atualmente eu sou conselheira do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Ai, que maravilha! Então, nós temos aqui, com muito orgulho, recebendo um membro do Conselho Federal de Fonoaudiologia que vai falar sobre como é a sua atuação profissional. E vamos começar então perguntando. Em 1987 você estava... deixa eu lembrar, porque a regulamentação da fonoaudiologia ela tinha sido muito recente, né? Sim, ela foi em 1981. Né? A Lei 6965, ela foi assinada, né, pelo então presidente... o Figueiredo, né, o presidente Figueiredo, né, em 9 de dezembro de 1981. Então, nós já fizemos 40 anos de profissão regulamentada. E esse ano a gente faz 40 anos que foi criado o Conselho Federal de Fonoaudiologia. Que incrível! Então, você embarcou, assim, em 87, numa profissão nova, recém-regulamentada, e que não tinha tantos campos de atuação como nós temos hoje, como nós estamos mostrando aqui no nosso podcast. Cada vez a gente traz alguma pessoa de uma especialidade diferente, com uma atuação diferente, né? Já tivemos aqui linguagem, já tivemos hospitalar, e já tivemos seletividade alimentar, e agora você que também trabalha com voz e fluência, e não tinha tanto nessas áreas. O que chamou a atenção tua para trabalhar nessa profissão? Olha, a história da fonoaudiologia, na verdade, a fonoaudiologia, ela me escolheu, né? A minha profissão escolhida era jornalismo. E acabou que por uma série de questões, né, Blumenau não tinha curso de jornalismo, em Santa Catarina só tinha um, e não deu certo. E uma tia minha que conhecia, que era de Bauru, que conhecia o curso, ela era professora na então Universidade Sagrado Coração, né, que hoje é Unisagrado. E ela falou, Jaque, tem um curso que é muito a tua cara, né? Você que gosta de falar, que é comunicativa, que gosta, né, de comunicação, você não quer conhecer? Eu falei, quero. Aí eu fui, conheci, fiz o vestibular, passei e aí, assim, no primeiro semestre eu já estava apaixonada e já sabia que ia ser uma paixão eterna, né? Mas realmente, naquela época, por exemplo, disfagia, eu não tive no curso de graduação, né? A gente não tinha essa área, a fonoaudiologia hospitalar, não tinha nada disso, né? Era muito voltada mesmo para audiologia, voz, linguagem e motricidade oral, né? Eram essas 4 áreas de atuação e muito mais voltado para a clínica. A gente tinha um campo que era bem restrito naquela época, né? E depois que, na década de 90, na verdade, que a fonoaudiologia realmente teve, assim, um boom de crescimento, muitos cursos, foi a década que mais teve cursos de fonoaudiologia e números de fonoaudiólogos, né? Depois, já 2000 e pouco, já teve uma queda no número de inscritos, no número de cursos, e agora tá, assim, uma equilibrada. Mas assim, quando eu entrei na faculdade, realmente, a nossa área de atuação era, assim, clínica. Era bem um modelo clínico mesmo.
As prefeituras também nem tinham, né, contratos, nada. Se a gente olhar, né, Jaque, desculpa, Vinícius, te interromper, mas assim, depois desses 40 anos, hoje, em alguns lugares, as pessoas ainda não sabem da importância do fonoaudiólogo, não sabem todas as áreas que o fonoaudiólogo atua, e às vezes não dão a devida importância, né, para o trabalho do fonoaudiólogo. Pensa, são 40 anos e ainda a gente está gatinhando, né? Sim, aí ainda a gente escuta aquela, né, aquela pergunta, fono o quê? Fono o quê? Né? Ainda se faz. E vocês sabem, né, que a fonoaudiologia ela foi considerada uma das profissões que não corre o risco de ser extinta, né? E também não corre o risco de ser substituída 100% por tecnologias, né? Por quê? Porque a gente trabalha com o ser humano. Então, por mais que a gente tenha a questão da telefonoaudiologia, nós temos muita equipamentos tecnológicos, né? Hoje a gente, em todas as áreas, né? Disfagia, voz, a parte acústica, né? A gente tem bastante tecnologia disponível, mas ainda a gente, né? No atendimento, o fonoaudiólogo é necessário. É uma área realmente apaixonante. E toda vez que eu encontro alguém que é assim, que tem essa experiência que você acumulou, ainda mais essa área, porque, olha, as minhas colegas aqui sabem, já que eu sou apaixonado por voz. Eu sou apaixonado. Eu entrei em fonoaudiologia por causa de voz. Aí eu tenho que perguntar. Lá quando você começou, Edmê Brandi Mello e Glorinha Bettemiller. Eram os nossos livros, né? E Leslie Piccolotto. Olha né? só, cara. Eram os Eu três. sou fã. Eu sou fã. Eram os três livros que a gente mais tinha acesso, né? Já tinha Mara Belal, né? Tanto com todo o nosso material de voz, era aquele primeiro livro da Mara Belal de 1984, que era a avaliação da voz, né? Mas ainda pouco a Mara Belal. A gente tinha ainda muito material, principalmente da Edmê e da Leslie Piccolotto, né? Aquele livro, Temas de Fonoaudiologia, foi assim, um livro de cabeceira nosso. Uhum. Olha Né? só, cara, que bacana. E eu acho interessante, né? Nós estamos aqui na ocasião da gravação desse podcast, há poucos dias do início do Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, que será no Rio de Janeiro, que é o berço de nascimento da nossa ciência, digamos assim, no que tange, porque tanto Glorinha Bettemiller como Edmê Brandi eram do Rio de Janeiro, né? E ela foi muito importante no surgimento da nossa profissão e também, até tanto que o CREFONO, o Conselho Regional da Fonoaudiologia 1, é o do Rio de Janeiro. E nós temos que reconhecer esse papel. E eu pergunto porque eu procurei também pesquisar assim, a história da pesquisa da voz no Brasil. E claro, nós temos como uma referência maravilhosa a doutora Mara Belal e o SEV, o trabalho incrível que ela faz, né, como uma pesquisadora de relevância mundial. Mas aí eu descobri, eu consegui comprar no sebo aqueles usados escala Brandi de avaliação 1 e 2, que é em 2 volumes, né? E ainda porque sou fonoaudiólogo, uma coisa assim, o que é ser fonoaudiólogo da Glorinha Bettemiller. Então, eu imagino que legal que deve ter sido você se graduar numa época que essas eram as referências, porque até onde me diziam eram pessoas muito acessíveis também e ajudaram muito a nossa profissão, né? E também a própria Glorinha Bettemiller, ela acabou com o trabalho dela na Rede Globo também, trabalhando com a questão da voz profissional. Foi pioneira. O padrão Né? Globo, né? Se hoje nós temos nas emissoras de TV fonoaudiólogos, graças ao trabalho da Glorinha Bettemiller. Ela que foi a precursora
desse movimento, né, de mostrar a importância não só para os jornalistas, os apresentadores, mas para os atores também, né? E hoje a gente Verdade. tem um trabalho na Rede Globo incrível, incrível mesmo, né? Com os atores, inclusive essa questão de o sotaque, né? Como Prosódia. eles fazer aquele sotaque que o personagem exige sem forçar e machucar a voz deles, Nossa, que incrível né? esse trabalho. Porque mudar a voz é fácil. Não é difícil você imitar uma voz, mas sem esforço não é fácil não, né? E a gente vê ali os atores fazendo, por exemplo, toda uma novela sem prejudicar, sem ter prejuízo na qualidade vocal deles, né? Eu- Então é muito rico esse trabalho. E olha que recentemente teve um caso que teve um pouco em evidência, que até evidenciou o trabalho nosso como fonoaudiólogo de voz, assim, porque teve um influencer que ele começou a fazer sucesso colocando vozes nos seus cães. Ele criou um personagem, tinha a Blunt, tinha esqueci o nome do cachorro, alguém de repente vai lembrar. E ele criou como se fosse uma novela, em que ele colocava as vozes e cada um tinha um personagem e estava fazendo um trabalho muito incrível, estava sendo muito profícuo o seu trabalho, mas ele teve uma disfonia severa, assim, né? Uma coisa já orgânica, por conta do esforço vocal que ele estava fazendo para emular aquelas vozes de frequências tão diferentes, né? Então, o pessoal aí que está tentando ter um trabalho, né, que exija da voz, seja um profissional da voz de qualquer, procure um fonoaudiólogo, né, é muito importante e pode preservar a sua ferramenta de trabalho. E eu quero também pedir desculpas às minhas colegas, porque eu estou falando sem parar, mas é que aqui a gente abriu minha caixinha de hiperfoco. Quando a gente fala. O Vini é apaixonado por Não, voz, né? eu Então, também. São as duas paixões, né? A voz e a fluência. Mas a voz, assim, é muito gratificante, né? Porque você trabalha e a pessoa vai melhorando a sua qualidade vocal. Recentemente eu fiz um atendimento, até já dei alta, um senhor 70 anos, ele fez uma cirurgia de carótida no lado esquerdo e teve uma lesão no nervo o vago, né, o nervo laringeu superior. E a paralisia foi uma paralisia assim preocupante, né? Foi unilateral, tal. E aí ele teve Covid no hospital, ele foi entubado e 5 meses de terapia, ele estava com a voz voltou. maravilhosa, Olha. assim, né? Voltou completamente. A gente até trabalhou um pouquinho, ele tinha ah, uma, uma rispidez na fala, na voz, que era uma característica dele, e incomodava, e a gente conseguiu dar uma suavizada nessa rispidez, tudo, né? Então, assim, foram 5 anos, e foi telefonoaudiologia. Nossa, Olha Foi só. privilégio. telefonoaudiologia. Ele era um paciente, o pai de uma conhecida nossa, né? Lá do interior do Paraná, não tinha fono na cidade e aí a filha entrou em contato comigo e a gente, né, fez essa experiência. E foi incrível a recuperação dele. O aspecto Gratificante, né, Jaque? por causa da Covid, ele ficou com um fluxo respiratório muito pequeno. Na primeira avaliação, ele tinha assim 2 segundos Nossa. De tempo máximo fonatório? de tempo máximo de fonatório. Caramba! Ele tinha que parar por causa do cansaço gerado da Covid. Nossa! E nós ter. Nossa. Aham. E não justificava esse tempo máximo de fonação tão baixo por causa da paralisia, porque era uma paralisia unilateral paramediana.
Então ele tinha um espaço bom para respirar, né? Se fosse uma paralisia total, tudo bem, né? Mas não, era uma paramediana unilateral. Então, assim, ele tinha condições de ter um fluxo respiratório melhor. Por causa da Covid, ele tinha essa Teve dificuldade, agravamento. né? Então, a gente trabalhou. Na última avaliação, no dia de alta, ele estava com 15 segundos Uau! de sustentação. Um parâmetro, né, já Em 5 meses. meses. Bem Um mais paciente confortável. excelente, né? Um paciente assim que comprometido, com certeza. comprometido. A gente fez uma proposta daquela terapia intensiva breve, né? De exercícios diários, 3, 4 vezes por dia, e ele entrou mesmo na Abraçou. proposta terapêutica, né? E a gente conseguiu. maravilha. E foi assim muito bom. E aí eu faço um alerta, né, para as pessoas quando vão atender, né? Você não pode vir só com a questão a queixa, porque qual que era a queixa dele? Minha voz está muito fraca. Aí Tem que na avaliar, avaliação. avaliar todo o contexto. E na anamnese, quando ele falou da questão da Covid e tudo, você começa a pensar nas consequências da Covid também. E na avaliação, quando você vê um tempo tão reduzido de fonação, ou mesmo de expiração, você tem que começar a pensar, isso não é por causa da paralisia. Né? Então é interessante você ver esse quadro completo do a paciente. clareza de que o paciente ele não é só voz ou só cabeça, ele é um todo, né? E esse raciocínio clínico precisa ser visto no global, não tem como ver de forma isolada. No global, você não pode pensar exclusivamente na queixa, porque o que incomodava para ele era a voz fraquinha, que ele não estava conseguindo ter uma voz mais alta. Esse era o incômodo dele. A questão respiratória, ele não estava incomodado. Verdade. Aí, quando a gente começou a trabalhar e eu comecei a explicar a importância da respiração para a fonação, aí que ele foi entendendo o porquê, né, de trabalhar também a respiração. E outro alerta que eu faço também é a questão, veja, esse caso, o médico que fez a cirurgia da carótida em nenhum momento fez um esclarecimento que poderia lesionar o nervo, que ele poderia ter uma paralisia de prega focal. Ele não fez, em nenhum momento ele foi esclarecido disso. De que ele corria esse risco. De que ele corria esse risco. E carótida e nervo vago estão juntinhos, né? Então, e não encaminhou, mesmo com a queixa fonatória dele. Tudo bem, é um médico cirurgião vascular, mas é um médico. Ele falou, não, isso aí vai voltar, daqui a uns meses o senhor já está falando normal. É bravo. E daí, se a gente É analisa bravo. também, o médico que atendeu ele no Covid também não teve esse olhar, né? Porque se ele teve todo esse problema da Covid, se ele teve toda a intubação, então o encaminhar para avaliação fonoaudiológica também faria toda a diferença na vida dele, né? Sim. E esse paciente, inclusive, ele estava com algumas questões de disfagia que a gente teve que trabalhar também. Que eu tive que ir atrás numa supervisão para ver se realmente eu poderia fazer alguma coisa, né? Era uma disfagia bem leve, então eu peguei uma supervisão para ver se eu poderia, né, trabalhar alguma coisa. Daí essa fono que deu a supervisão para mim, ela passou, né, ela viu o vídeo dele, né, tudo, conseguiu detectar a disfagia e passou os exercícios e a gente conseguiu trabalhar também. Então, por exemplo, ele tinha, quando ele ia beber água, ele tinha que tomar golinho por golinho. E mesmo assim, ele tinha acesso de tosse.
Olha só. né? E engasgo. E a gente conseguiu também, né, com os exercícios, reverter esse quadro. Então foi bem interessante o trabalho, né? Foi a primeira experiência que eu tive assim em telefonoaudiologia e assim, olha, é uma vertente que dá. Eu não acredito que a telefonoaudiologia seja para todos. Porque depende muito do paciente, da adesão do paciente. Né? Mas se o paciente, ele é um paciente colaborador ou uma família participativa, eu acho que a telefonoaudiologia é uma opção. Dê certo. É uma opção, sim. Infelizmente não deu tempo de eu preparar, eu ia apresentar no congresso esse trabalho, mas por causa do comitê de ética que tinha que passar tudo, acabou que não deu A data limite, não deu né, pra tempo, publicação. não deu tempo. Mas tá ali já no forno um artigo fazendo essa relação, Ai, que bom. a cirurgia de carótida, a Covid, a telefonoaudiologia, que eu acho que dá uma discussão bem legal. Que privilégio dessa família ter sim. podido contar com você. Mas eu quero aproveitar esse espaço, nós não fizemos isso ainda aqui no nosso podcast, mas eu queria aproveitar para mandar um abraço. A gente nunca mandou um abraço, mas se você que está nos ouvindo quer que a gente mande um abraço para você, se manifeste aí no nosso Instagram que a gente manda um abraço para você. Agora, há alguns minutos nós estamos falando de trabalho com voz profissional também, de jornalistas, de atores, e eu me lembrei aqui, eu estou aqui no Paraná, da fonoaudióloga Cida Stier, né? E ela foi para mim, eu tive a oportunidade de conhecê-la quando eu trabalhei na RPC aqui, seria na Rede Globo aqui do estado do Paraná, e ela talvez não saiba que foi uma grande inspiração para mim, para eu buscar estudar fonoaudiologia. Cida Stier, se você nos escuta, eu quero você aqui conversando com a gente. Tá? E eu gostaria de saber também se tem mais algum caso. Você mencionou um caso assim que esse caso marcou você, 5 meses, uma recuperação de voz de tempo máximo fonatório de 2 segundos para 15 segundos, de disfagia melhorada, com toda essa questão com telefonoaudiologia que gera um obstáculo, né? Que você não pode ir lá colocar a mão e a pessoa abraçou. Tem mais algum caso que você, assim, nessa tua experiência, marcou você, que agora você queira contar pra gente? Olha, teve tantos casos, né? Eu tive a minha experiência clínica nesses anos todos de formato sempre foi muito pequena, né? Eu sempre fui mais da área da docência, sempre abracei, mas eu trabalhei muito com grupos de técnicas vocais, para técnicas vocais. E eu acho que o grande ganho nosso foi quando, na Universidade Católica Dom Bosco, lá em Campo Grande, que eu lecionei, né, durante 10 anos, a gente conseguiu, na grade do curso de jornalismo, colocar a disciplina de técnicas vocais. Foi muito bom, porque E importantíssimo, sim, né? é o único curso que a gente realmente conseguiu inserir na grade, porque assim, vira e mexe conforme os coordenadores, eles chamam para uma disciplina optativa ou para fazer algumas oficinas. Aqui na própria Universidade Federal, eu acabei participando de Semana Discente, fazendo oficinas de voz, né? Lá na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul também, na própria Universidade Católica, mas assim, inserir uma disciplina de técnicas vocais na grade, só esse curso mesmo, eu não tenho conhecimento de outro. Então foi um ganho muito grande. E nós tivemos uma experiência muito interessante. Na Universidade Católica a gente tinha o curso de rádio e TV. E eu dava a disciplina de técnicas vocais, né? E a gente trabalhava tudo. A questão no estúdio, né? Então, eles gravando, como se portar, o uso dos gestos, o uso da expressão facial, no rádio, né? Como trabalhar a voz
né? Porque é diferente, né? Você tá na frente de um vídeo e na frente só de um microfone, é diferente. O vídeo, ele tem toda a questão da expressão facial que tá aí visível o tempo todo. Né? E na rádio não. Então a gente trabalhava muito com isso, né? Que ele poderia também fazer as expressões faciais mesmo e os gestos, né? Mesmo que a pessoa não estivesse vendo, porque isso faz parte da nossa voz. A nossa voz, ela não é só o som que sai, né, aqui da laringe, das pregas vocais, né? Ela é todo o conjunto, a expressão, os gestos, a expressão facial, a postura. Então, por exemplo, a gente pegava locutores de rádio que eles ficavam assim, ó, lá na frente do microfone, né? Quer dizer, como que uma pessoa dessa vai ter um padrão vocal bom? Não tem. Não tem. A voz fica travada, né? Então a gente trabalhou bastante isso. Conseguimos fazer uma telenovela. Que joia, que legal! Uma telenovela, que foi assim, muito bacana também. A gente trabalhou com a questão de dubladores, né, para eles, né, porque tinha gente interessada. Então foram realmente assim experiências muito gratificantes, e eu tenho certeza que esses 3 anos que eu pude, né, dar essa disciplina de técnicas vocais, essas pessoas foram com uma bagagem boa em relação à sua voz para o mercado profissional, né? Porque Precisava você colocar isso nos cursos de licenciatura, viu, Jaqueline? Mas é difícil, porque assim, hoje muitas universidades, elas estão até enxugando a grade, né? Para ter menos tempo, tudo. Então, a opção que eles encontram é realmente colocar isso como uma disciplina optativa, ou fazer as oficinas, que também é uma boa oportunidade, porque se a pessoa passa por uma oficina de técnicas vocais, ela fica atenta, e qualquer esforço, qualquer coisinha que ela sente diferente, ela vai procurar o fonoaudiólogo. Jaqueline, eu fiz uma pesquisa uma vez com uma amostra de 450 pessoas, e eram professores de ensino fundamental e médio. E nesse questionário eu perguntei se alguma vez na vida eles já tinham tido algum tipo de informação, treinamento a respeito de higiene vocal, de como cuidar da voz, e 96% respondeu que não, nunca. Então Mas isso agora com a entrada, né, do projeto lei lá sobre os distúrbios vocais relacionados ao trabalho, e agora tem, em cima desse projeto de lei, já tem outro falando da obrigatoriedade da parte preventiva, né? Isso vai mudar, isso vai mudar. Isso vai mudar, né? Olha, esse projeto de lei, ele entrou pela primeira vez, se não me engano, em 2003. E não saía, e a gente conseguiu agora um deputado que assumiu a causa, e ele conseguiu, né, protocolar, e está caminhando. A gente agora está assim com uma boa assessoria parlamentar, e a gente tem conseguido assim bons resultados. Eu acredito que não digo esse ano, porque a gente sabe que essa questão de projeto de lei não é assim tão rápido, né? Mas eu acho que para ano que vem a gente vai conseguir a aprovação desse projeto de lei. E aí vai ser um ganho, né? E aí vai ser um ganho muito grande. Jaque, eu queria perguntar para você também, a intimidade, chamando você de Jaque, eu nem não pedi. Tem problema, não. Que ótimo. Todo mundo me chama de Jaque. Tudo bem, que ótimo, eu sou meio atrevido. Não. É assim, lá nos anos 90, que foi quando você começou a trabalhar, né, que você, assim, tava, que você se formou em 87, então de lá para cá,
muita coisa mudou. Nós mencionamos as muitas áreas da fonoaudiologia, que a fonoaudiologia veio a abraçar, né? Houve a popularização de dispositivos de computadores, né? Hoje você consegue, em um computador muito prosaico, consegue fazer uma análise acústica, você Sim. consegue... Existem softwares gratuitos, como o Praat, que é muito utilizado em avaliações acústicas, mas também teve marcos teóricos, metodológicos, que mudaram. Na questão da fluência e da voz, o que você percebe que mudou de lá para cá? Vou falar primeiro da voz, daí depois eu falo da fluência. Da Beleza. voz, o que eu vejo principalmente quando o fonoaudiólogo começou a estudar a fundo mesmo a questão da fisiologia da voz. Porque, para você ter ideia, o meu primeiro paciente, logo que eu me formei, eu atendi um paciente de voz e tinha todo um processo. Você trabalhava primeiro com propriocepção, com respiração, e aí tinha alguns exercícios vocais, mas assim, era uma terapia às vezes de anos. Hoje, em um mês, você consegue já perceber resultado na questão da voz. Por quê? Porque o fonoaudiólogo começou a estudar e a entender a fisiologia das pregas vocais. A partir do momento que você entende qual é o movimento e qual o melhor exercício para trabalhar exatamente aquela queixa, você tem resultado. Vamos dar o exemplo desse paciente aí com paralisia de prega vocal. Ele tinha uma lesão, né? O nervo não foi seccionado, então ele só teve uma lesão na inervação da prega vocal esquerda e essa prega vocal ficou paralisada, certo? Se você não entendesse essa questão, o que é uma prega vocal paralisada? Ela tá parada e ela não vai fazer o movimento de centralizar. Só a direita que centralizava e não chegava até a esquerda. Então ficava um gap, ficava um espaço Com muito escape aéreo. com muito escape aéreo e sem força para vibração, né? Isso é fisiologia. Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer nesse momento exercício para essa prega vocal chegar o mais perto possível, que a gente trabalha com o pushing, né? Quando você faz esse movimento, você faz a força aqui, você faz com que essa prega vocal chegue mais perto. As técnicas corporais, né, cara? Que maravilha. Né? Então, a partir do momento, eu acho que na área da voz, a partir do momento que o fonoaudiólogo começou a entender melhor, a estudar melhor a fisiologia laríngea e não ficar fazendo um monte de exercício e vendo o que dá certo ou não, ele vê, é essa questão? Então vamos ver quais os exercícios que vão trabalhar com essa musculatura. Que eu vou ou relaxar essa musculatura, ou forçar essa musculatura, ou melhorar a vibração dessa musculatura. Entender, né? Para que cada coisa serve. Exatamente. Entender para cá cada exercício para que serve. E na época que eu fiz a faculdade, não tinha muito ainda essa relação. Tanto que na minha anatomia, foi anatomia geral. Assim, o corpo todo. Nós não tivemos um semestre só de anatomia de cabeça e pescoço. Né? Que hoje tem. Então, hoje tem. Hoje a gente tem. Eu fui depois na especialização, que eu fui estudar com mais profundidade mesmo a musculatura intrínseca da laringe. A gente tinha o conhecimento da musculatura extrínseca, que era o geral. Mas a musculatura intrínseca mal se falou.
na época de faculdade. Então, esse aprofundamento, né, junto à fisiologia vocal, eu acho que foi o grande ganho na área da voz. E fazer a relação que exercício é melhor para essa alteração. Pensando nos movimentos, né, dessa musculatura intrínseca, porque a nossa voz ela é toda voltada para essa musculatura intrínseca da laringe. Nossa, você me fez recordar falando isso aí. Eu cheguei a fazer um curso com o professor Fabrício Nascimento, lá da FINAMA do Pará, né, que era de reabilitação vocal com base na fisiologia, na biodinâmica, esse tipo de coisa. E ele fez mestrado com a Edmê Brandi. Ah, olha! Olha só. A minha capacitação em voz é toda com a Silvia Pinho, Olha né, só. de São Paulo, do Lab Voz, né? Eu até cheguei, já fiz algum curso com a Mara Belal, mas assim, tive mais oportunidades de fazer uma capacitação com a Silvia Pinho, né? Incrível também, cara. E foi assim, ela que trouxe essa luz para mim, né? Não tô dizendo que ela foi a primeira no Brasil, mas assim, da minha parte mesmo, da minha capacitação, foi bem a Silvia Pinho, e foi muito legal, né? E na área da fluência, eu acho que a gente caminhou um pouco mais devagar. Eu acho que a voz foi muito mais rápido, até porque tem muito mais gente que gosta de trabalhar com voz do que fluência. É só a gente ver o número de especialistas. De fluência, nós temos acho que cento e poucos no Brasil, especialistas em fluência. E a fluência, acho que é de 2016, né? A resolução, se não me falha a memória. E a gente ainda tem um número pequeno, porque a gagueira, muita gente não gosta, né? Muita gente não gosta. E é apaixonante também trabalhar com gagueira. É apaixonante, porque a partir do momento assim que o paciente ele começa a entender o que mais incomoda, o que mais trava ele, e começa a ter uma fala, na verdade, né, mais fluente, toda a tensão e todo o medo de falar vai diminuindo. E a fala fica melhor, né? Porque a gagueira, a gente fala assim, gagueira não tem cura, tem tratamento, né? Se você pega uma criança pequena, diagnosticada precocemente, ali com 2 aninhos, que você já pode fechar um diagnóstico de gagueira, principalmente se você pegar os fatores de menino, com uma história familiar, com vários casos de gagueira, e que já apresenta as disfluências gagas, você tem chance de trabalhar essa fala, né, para ter uma fluência e até pensar numa cura. Porém, essa cura você não tem garantia que ela vai ser para sempre. Porque a gagueira está muito atrelada ao nosso emocional. Então, o que acontece? Às vezes você trabalha uma criança, né? Como a gagueira, ela tem essa questão, né, de uma alteração na parte motora da fala, então já tem indícios mesmo que é uma questão neurológica não, é uma quebra no estímulo temporal da fala, né? Então, você tem como fazer uma nova rota de neurônios, tá? Mas o que acontece? Por exemplo, essa criança menino chega na adolescência e toda aquela questão da adolescência, tudo, onde é o ponto fraco dele? A fala. E aí ele pode ter picos de gagueira novamente.
né? Então, por mais que você fale que a gente consegue realmente uma cura da gagueira ali, quando trabalhada bem novinho, pode, em alguns momentos da vida, retornar à gagueira. Na real, a importância... E aí? Tem que ter um Eu acompanhamento. ia dizer, na real, Como? a importância da manutenção, né? Porque a criança passa por fases da acompanhamento. vida, a fase que entra na escola, a fase que começa a ler. Então, são várias fases que vão ser desafiadoras Sim, para ela, né? é. E a importância dessa manutenção para que ele não chegue lá na adolescência e tenha um prejuízo muito maior e o trabalho tenha que começar do início, vamos dizer assim, né? Aham. Geralmente... Cléo, você ia falar uma coisa antes de eu... Era isso. Não, eu ia dizer que tem que ter o acompanhamento mesmo. Geralmente, essa família que viu todo esse progresso, né? E quando a fonoaudióloga explica que pode aparecer em alguns outros momentos, né? Ela logo procura, né? Aparece alguma coisinha, ela já volta para fono, porque daí são orientações, às vezes nem precisa de uma proposta terapêutica de novo, né? Porque a família não espera agravar, ela percebe alguma coisinha, ela já volta com a fono, a gente já faz uma orientação, tudo, e a tendência dessa criança realmente ter uma fluência assim muito boa para sempre é grande. Se a família compreender que a gagueira, ela tem uma influência emocional muito grande. A gente não pode, né, não pode esquecer que não existe mais a questão assim que a gagueira, a causa da gagueira é psicológica. Não, são raros os casos. Não é que não existe, né? Do mesmo jeito que a gente tem a disfonia psicogênica, nós também temos a gagueira psicogênica. Mas são casos isolados. Lá na década de 30, 40, que quem estudava a gagueira era os psicólogos, naquela época se falava, a gagueira é psicológica. Tanto que não tinha o fonoaudiólogo, era o psicólogo que tratava. Quando, na década de 70, que começou a se falar como uma ruptura no aspecto temporal da fala, é que o fonoaudiólogo se apropriou. E aí nunca mais saiu. Hoje, o principal profissional para o atendimento da gagueira é o fonoaudiólogo. É o fonoaudiólogo. Às vezes precisamos do psicólogo? Sim, em muitos casos. Em muitos casos, principalmente se você pega um adulto já muito traumatizado, com muito medo para falar, já com muitas questões psicológicas junto com a gagueira, o trabalho da psicologia junto é excelente. Mas em 80%, vamos dizer, dos casos, só o trabalho fonoaudiológico dá conta, sim. E o que eu acho que, assim, melhorou em termos do atendimento da gagueira? Principalmente o esclarecimento da população, né? Que a gagueira, ela não é uma questão, não adianta ficar colocando um pintinho na boca da criança, que ela não vai parar de gaguejar, não adianta jogar um balde de água na criança para a criança levar um susto, que ela não vai parar de gaguejar. Coitado dessas crianças, né? Elas passam colocar por cada pedrinha na boca. As histórias assim das tentativas da família são hilárias, né? Então, assim, a partir do momento que a população ficou mais esclarecida das causas da gagueira, que a gagueira tem essa questão, né, de uma ruptura no aspecto temporal da fala, e que isso não é uma surra, não é castigo, não é um susto que vai acabar, vai resolver, a fonoaudiologia começou a ampliar o seu espaço de atendimento, né? Então eu acho que na área da gagueira, muito mais do que questões tecnológicas, essas coisas,
foi o esclarecimento da população em relação aos mitos da gagueira. E aí eu não posso deixar de elogiar o maravilhoso trabalho da Isis Meira, né, que foi assim, uma das precursoras no atendimento, né, da gagueira. A Cláudia Furquim de Andrade, que tem todo um trabalho, né, de protocolos, de avaliação, que foram assim ícones dentro da gagueira e que ajudaram a todo esse esclarecimento, né, a tirar, a desmistificar esses mitos. Falando em desmistificar, tem a questão da Silvia Friedman, né, que ela fala muito da questão, né, da desmistificação da gagueira, né? Então, assim, é muito bonito, é muito bonito. E muitas vezes eu sou questionada, né, principalmente na época de docência, a supervisão de estágio, tudo, né? Todo mundo falava assim, você não tem uma linha, né? Ou você segue a linha da Silvia Friedman, ou você segue a linha da Isis Meira, ou dentro tem umas fonoaudiólogas que vão para a área da psicanálise. Eu falei, não, porque para mim o paciente, a partir da avaliação do paciente, você vai ver o que é melhor para aquele paciente. Uhum. Você reconhece a validade de todas, na verdade. Não segue uma linha, né? Sim. Essa é melhor para quem? Né? Isso vale pra Exatamente, exatamente. Então, assim, eu nunca fui como supervisora de estágio, de falar assim, olha, todo mundo tem que atender segundo a linha fenomenológica da Isis Meira, ou da linha biopsicossocial da Silvia Friedman, né? Não. Eu mostro, né? Apresento todas as propostas terapêuticas. E cada aluno tem, a partir do momento da avaliação do paciente, de ver qual que é a melhor proposta. Por exemplo, tem o PFPF, que é o Protocolo Fonoaudiológico de Promoção da Fluência, da Cláudia Furquim de Andrade. Ele é um protocolo maravilhoso. Ele vai trabalhar com motricidade oral, ele vai trabalhar a voz, ele vai trabalhar a respiração e ele vai trabalhar a fala. E como é um protocolo, ele tem o quê? Tantas sessões para trabalhar tais coisas, tais coisas, tais coisas. Porém, o que acontece? Se o paciente não for regrado, não adianta. Não vai adiantar. Não adianta você ter um protocolo maravilhoso que geralmente tem resultados se é um paciente que não vai fazer. Que vai fazer uma vez por semana no estágio, no atendimento, né? Então, você não vai ter evolução, não vai ter né? evolução. E eu acho que isso, os casos de não progressão, de uma não evolução com pacientes gagos, é muito por isso, de você não conhecer aquela pessoa, né? Ver qual é a melhor proposta. Por exemplo, a terapia de grupo. É maravilhoso trabalhar com paciente gago com terapia de grupo. Nós apresentamos isso num congresso, eu tenho um capítulo de um livro, né? Que foi da experiência de terapia de grupo que a gente fez no estágio lá na Universidade Católica. Tinha pacientes que a evolução era assim, gritante. E tinha outros que não caminhava. Por quê? Porque ele não se sentia bem. Eu lembro muito de uma paciente, uma moça, 19 anos, com uma gagueira assim, severa mesmo. Ela tinha muitos movimentos corporais associados, aquela de ficar... que parecia assim que ela estava tendo um AVC. Né, de tantos movimentos. Nossa. E a mão, e ela batia com a mão no chão, ela batia com a mão na mesa, tudo tal. Ela fez 1 ano de terapia individual. Foi tal,
mas não teve assim uma evolução boa. Nisso, a gente começou a montar o grupo a gente já tem um grupo de crianças e deu certo de montar um grupo para adultos. Em 6 meses ela teve alta. Tu vê. Ela fez um monólogo. A gente fazia uma atividade no final do semestre na área, na clínica, escola, tinha a recepção na frente, que tinha fisioterapia, psicologia, a educação física, então tinha muita gente lá na frente, era uma recepção, assim, um corredor enorme. E eu fiz a proposta da gente fazer uma apresentação. E o pessoal não quis, assim, não deu muito certo, tal, pois ela escreveu um monólogo e ela apresentou o monólogo sozinha. Nossa Olha, isso Senhora. deve ter sido muito emocionante. Olha Sozinha. Olha só. Eu tenho a gravação dela, Foi, e o sonho dela era ser advogada. O dia que ela se formou, depois que eu saí de Campo Grande, mesmo assim, depois que ela teve alta, acabamos perdendo o contato. O dia que ela se formou, né, na semana seguinte, ela me achou no Facebook, olha, me arrepia. E ela fez um texto de agradecimento. Olha, foi assim, foi emocionante. Está emocionada, Jaqueline. Ficou assim. E veja, não fui eu que atendi ela. Ela sabia, né? Ela sabia, ela estava numa clínica escola, né? Ela agradeceu aos alunos, tudo assim, mas o agradecimento foi assim, muito para mim. Por ela ter conseguido vencer a gagueira dela, fazer um curso superior do que ela queria de advocacia. E um curso desafiador, né? Que precisa muito da questão da voz e de tudo que E você sabe que a gente tem um índice grande de gagos dentro da advocacia. Olha só, não sabia. Sim. Eu tenho uma amiga aqui, a Marta Chiqueto, que ela também é especialista em fluência, né? E ela atende vários advogados, promotores, juízes, que têm a gagueira. Interessante. Olha só. Olha. Jaque, Olha só. eu fico imaginando o privilégio que você falou, que você dedicou muitos anos à docência, o privilégio que deve ter sido seu aluno, porque aqui de onde que eu tô aqui é uma delícia escutar tudo isso que você tem para falar, e escutar você falar é muito gostoso, é bem de foro. Nem chega a ser um episódio de podcast, é uma aula. Gente, que Que delícia aula. isso! E que aula! Jaque, eu queria agora perguntar para você a respeito do Conselho de Fonoaudiologia. Você faz parte dessa autarquia federal, né? E nós temos aqui entre os nossos ouvintes pessoas que são acadêmicos, pessoas que estão pensando em cursar fonoaudiologia, pessoas que já estão em vias de se formar, que querem saber o que devem fazer, mas eu queria que você explicasse para que serve o Conselho de Fonoaudiologia para as pessoas que desejam saber, por favor. Os conselhos profissionais, né, porque não tem só o Conselho de Fonoaudiologia, né, todas as profissões regulamentadas no Brasil, elas precisam ter um conselho, né, nem todas, por exemplo, tem umas áreas que não precisa, mas na área da saúde, por exemplo, todos têm que ter o conselho. O papel do conselho, ele é de fiscalização, esse, né, é o papel fundamental do conselho. E através da fiscalização, nós vamos o quê? Promover o melhor serviço para a sociedade. Então, o conselho, ele fiscaliza o profissional para que esse profissional ofereça o melhor serviço à sociedade. Então, muitas falam assim, o conselho é só para o fonoaudiólogo? Não. O conselho, ele também protege a sociedade, porque se você tem um órgão que fiscaliza aquele profissional, é para esse profissional, digamos assim, não fazer uma coisa errada. Fornecer um trabalho de excelência. Exatamente. E se ele fornece um trabalho de excelência, ele vai fazer um serviço bom de proteção da sociedade.
né? Então, esse seria o papel principal do Conselho. Nós temos o Conselho Federal, né, que reúne, agora pensando mais para a fonoaudiologia, né? Nós temos o Conselho Federal que reúne os 9 conselhos regionais. Então, o Conselho Federal, ele vai normatizar. Então, quem faz uma resolução? É o Conselho Federal. A função do Conselho Federal, então, é fazer a normatização da nossa profissão. E os conselhos regionais, eles vão fazer a fiscalização. É o conselho regional que vai fazer a inscrição. Então, para você ter o título de fonoaudiólogo, você tem que estar inscrito no conselho. Quando você se forma, você é bacharel em fonoaudiologia. Para você realmente ser chamado de fonoaudiólogo, você tem que fazer a inscrição no Conselho Regional da sua região, né? Então, por exemplo, nós que somos de Santa Catarina e Paraná, somos da 3ª região. Rio de Janeiro, 1ª região. São Paulo, 2ª região. 4ª região é lá Bahia, Recife e aquela região ali do litoral. Ceará, agora eu não sei de cor todos os estados. São 9, né? É a 8ª, a 9ª região é Manaus, Amazonas, Pará. 7ª região é Rio Grande do Sul. 5ª região é Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso e Tocantins. E a 6ª região é Belo Horizonte, Minas Gerais, né? E Espírito Santo. Né? Então, assim, hoje o Conselho Federal é composto de 9 regionais. Os regionais dependem muito da profissão. Por exemplo, medicina tem praticamente, eu acho que medicina tem em cada estado um regional. Um regional. Então depende muito do número de profissionais, porque também a gente não pode ficar abrindo regional em qualquer estado sem ter um número mínimo de fonoaudiólogos pelas questões também financeiras, né? Então, cada conselho profissional tem as suas regras em relação à formação dos regionais. O Conselho Federal, hoje, de fonoaudiologia, então ele tem 9 regionais. Quando a gente se forma, o primeiro passo é entrar em contato na região que você está, que você pretende trabalhar e fazer a sua inscrição. Hoje, todo esse encaminhamento, né, de documento é tudo por e-mail, no site, você baixa lá os documentos, preenche, digitaliza esses documentos, a própria foto, você envia essa foto digitalizada ou nós temos aplicativos para tirar foto 3x4, né? Sim. E a nossa carteira profissional, que não é mais uma cédula, é um cartão profissional, né, que atualmente é feito na Casa da Moeda, você recebe na sua casa. Que chique! Né? Então, antes, a gente tinha que ir até o regional para poder assinar, para receber a sua cédula. Hoje não, hoje nós temos todo esse trâmite, né? Ele é todo eletrônico, né? Então toda a documentação é via e-mail. O cartão você recebe na sua casa, você tem o aplicativo que daí você já pode, mudei de endereço. Tudo é feito pelo aplicativo ou pelo site. É importante que, mesmo acadêmico, entre no site da sua região, né? Tem gente, nós fizemos agora no congresso da Fundação de Otorrino, em São Paulo, a gente fez um QR Code que dava acesso aos guias, aos materiais e às resoluções no site do Conselho Federal. Por incrível que pareça, ainda tinha fonoaudiólogo que não sabia que esse material é todo disponível para download. Né? Olha só. Todo o material impresso,
ele está disponível para download no site do Conselho Federal. E no site dos regionais, é só você ir para o link. Sim. Né? Então facilita. Muita gente hoje não quer mais papel. Baixa tudo no seu computador. Né? E ele vem colorido, bonito. Se você quiser imprimir, pode imprimir colorido, pode imprimir preto e branco. Mas tem muita gente que tem esse material disponível no seu computador, no né? celular, no tablet, celular. quiser. Então, Isso é incrível. isso facilitou muito. Além também, né, de ter todas as resoluções, né? Então, tudo que regulamenta a nossa profissão é feito através das resoluções. Então, por exemplo, está em estudo aí, já foi aprovado a resolução de otoneurologia, que não está definido o nome ainda, se vai realmente ficar com esse nome de otoneuro ou estão fechando o nome. Estão fechando. Eu não sou da área de áudio, então eu não sei as opções. Quando for publicada, aprovada a resolução, publicada no Diário Oficial, essa resolução já vai para o nosso site. Né? Então, eu tenho dúvidas, o que eu preciso fazer para ser especialista em influência? Tá lá a resolução com tudo o que você precisa fazer. Eu quero saber se tem alguma coisa que garante o meu trabalho no hospital. Nós temos a resolução de disfagia, nós temos a resolução de fonoaudiologia hospitalar. Né? Então, é só ir lá e procurar. Tem que procurar, tem porque tudo. a resolução é a nossa garantia. É a nossa garantia, né? Então, se eu falo que o fonoaudiólogo na área da disfagia, ele pode fazer isso, 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 isso. Se no hospital que você trabalha, alguém chega assim, olha, mas o fono não pode fazer isso. Por exemplo, falar da... higiene brônquica. Não, uma coisa mais simples, do espessante. Né? É função do fonoaudiólogo. Né? Quando retirar a sonda, é função do fonoaudiólogo falar. Né? A retirada da sonda vai muito ali, depende de muita coisa tal. Mas, por exemplo, quando tirar uma sonda oral, nasogástrica, né? Desde que não seja a gastrostomia, porque daí tem que ter toda uma avaliação médica junto, tudo. Mas, por exemplo, quem entende se ele já está apto a ter uma deglutição e uma mastigação para iniciar numa alimentação oral? É o fonoaudiólogo. O que nos garante isso? A resolução. A resolução. Garante os direitos, né, do trabalho. Então, é importante que, mesmo como acadêmico, conheça as resoluções. Tem Perfeito. dúvida? Entre no site e veja se tem alguma resolução. A busca é muito simples. Você digita lá a deglutição. Né? Eu quero saber se tem alguma resolução que fala sobre a deglutição. Vai aparecer a resolução de disfagia, vai aparecer a resolução de fono hospitalar, porque tem a palavra deglutição. Então, é uma busca fácil e a resolução te dá garantia para fazer aquele trabalho, para ter aquela atuação. Só para dar um exemplo, então, já que você falou primeiro assim que a função do conselho, dos CREFONOS, é de fiscalização. Fiscalizar, só para quem de repente não é bem da área, quem está no ensino médio, quem não está bem nesse meandro fonoaudiológico, o que seria uma atuação ilegal que seria alvo de investigação do conselho? Tá. Os conselhos, né, dentro dos conselhos regionais, nós temos o fiscal. O fiscal é um fonoaudiólogo que ele faz, como nós somos autarquias, né, todos os nossos cargos de funcionários é feito por concurso. Então, nós temos também o concurso para o fiscal fonoaudiólogo. Esse fiscal, ele visita as clínicas, ele visita os centros auditivos, e essa fiscalização, ela pode ser de rotina ou por uma denúncia.
Por exemplo, uma denúncia que a gente recebe bastante. A secretária estava fazendo audiometria, né? Então, alguém, um fonoaudiólogo, viu que era a secretária do médico, ou às vezes já aconteceu, a secretária do fonoaudiólogo, que estava fazendo audiometria. Ela tem que entrar em contato com o regional dela. A denúncia ela pode ser feita anônima ou identificada, né? Todo o processo é sigiloso e é lógico que ela tem que apresentar as provas, né? O fiscal, ele não pode ir à toa, assim, né? Ai, olha, eu fiquei sabendo que na clínica... né? Então tem que ser Tem uma até custo questão... envolvido, né? Para o cara se deslocar até o lugar, né? Sim, né? Então, quando tem uma denúncia, o processo de denúncia, ele é todo, como é que eu falo? Muito sigiloso e muito rigoroso, tá? Por quê? Porque a gente tem que preservar o fonoaudiólogo e nós temos que preservar o denunciante e nós temos que preservar aquele espaço. Então, muitas vezes a pessoa não entende. Eu liguei lá no Crefono e eu falei que, olha, eu vi lá uma secretária fazendo audiometria. Aonde? Quem é você? Que cidade? Tem registros? Né? Então, assim, quando tem a denúncia, geralmente o fiscal entra em contato com essa pessoa que fez a denúncia. E olha, gente, nós temos denúncias de pais, né? Hoje a sociedade, ela está cada vez mais buscando seus direitos. Então, nós temos denúncias de pais, nós temos denúncias de outros fonoaudiólogos, nós temos denúncias de médicos, né? Então, toda pessoa que sentir que tem um fonoaudiólogo que ele acha que tem alguma coisa errada, ele pode entrar em contato com o regional, né? Independente se ele é fonoaudiólogo ou é alguém da sociedade. Ele pode entrar em contato com o regional e falar, conversar, expor toda a situação. E o próprio fiscal, daí ele vai orientar essa pessoa o que fazer, né? Como é que ele pode continuar com aquela denúncia, se aquela denúncia também é pertinente ou não, porque às vezes a gente tem também umas coisas, né? Que não são legais. A fono tal não quis mais atender meu filho. Do jeito dela. Tá. Primeiro que o fonoaudiólogo, ele pode, né, desistir, abrir mão de um atendimento. Mas a gente também tem que ver, porque não é assim. Não gostei da cara do Vinícius. Vinícius, amanhã eu não quero mais te atender. Não é assim, né, uma também. Justificativa plausível, fazer né? um encaminhamento, né? Mas a gente já teve denúncia desse tipo, de pais falando assim, olha, o fonoaudiólogo não quis mais atender, falou que não ia mais atender meu filho. Tá, qual é o nome da fonoaudióloga, tal. Vai conversar com essa fonoaudióloga. O que aconteceu? Ele era faltava mais do que vinha, era um plano de saúde, e o plano de saúde é bem específico, que se tiver 3 faltas seguidas, eu tenho que dispensar. Pronto. Ele tem uma justificativa. Aí esse fiscal vai dar a resposta para essa mãe. Olha, nós conversamos com o fonoaudiólogo e aconteceu isso. Recentemente nós tivemos no Instagram uma pessoa que veio com a questão, olha, eu tenho um café, uma cafeteria, e eu gostaria de saber se pode fazer atendimento online numa cafeteria.
Olha só, é uma questão. Aí eu dei um trabalhinho até a gente descobrir de onde é que era, tal. E daí foi encaminhado, a gente orientou a pessoa, né, para o regional, onde era, né, da cidade que era a cafeteria e tal, para realmente ela ir atrás, porque não pode. Não pode, né? Gente, tem que ter um espaço. Tem que ter um ambiente próprio, né, para o adequado, teleatendimento. adequado à saúde, Lógico, né? Então a gente deu as orientações para ela como ela poderia fazer a denúncia, né? E não sei, porque a partir do momento que é dado como esses casos vêm no Instagram do Federal, a gente encaminha para a COF, né, que é a Comissão de Orientação e Fiscalização, para ver o que pode fazer, e aí a gente não sabe do desdobramento, né? Entendi. Por isso é que eu falo, todas essas questões, elas são muito sigilosas e ética, né? Ninguém é exposto, o conselho, ele não quer punir, né? Tanto que assim, mesmo na denúncia, é feita uma conversa, é chamado para esclarecimento, que chega assim realmente a ter uma punição, são poucos casos, são casos realmente muito graves. Sim. Muito graves, né? Tanto que nosso conselho, ele tem número de cassação de registro, são pouquíssimos, e são casos assim Extremos, né? muito Bem severos, severos. extremos, né? A gente sempre tenta bastante orientar, porque o conselho, ele tem um papel fiscalizador, mas também de orientação. Primeiro vem a orientação e depois a fiscalização. E a gente sente bastante, assim, sabe, essa presença do conselho, quando eles vão ao campus da universidade fazer as visitas, fazer orientação, quando estão presentes nos eventos, como foi o EIA, quando nós nos conhecemos, retiramos cartilhas, que são materiais ótimos, excelentes, que vocês produzem. Então é legal que o nosso ouvinte saiba que é um órgão de orientação para os profissionais, mas também de proteção da sociedade e da ciência, da fonoaudiologia. Né? Para que não fique na mão de qualquer um que seja um sedizente, ou seja, ele se diz isso, mas ele pode não ser. Né? Então é uma instituição que vai verificar se a pessoa é formada direitinha, se o Ministério da Educação reconhece, e só a partir daí vai fornecer o título. Então, até teve uma campanha há alguns anos que foi do fonoaudiólogo legal, né? Que você pode consultar no Crefono do regional se o cara está realmente registrado, se ele se dispõe lá às especializações que ele diz que ele tem, né? Porque também não é apenas você cursar um curso de especialização que o torna especialista, o conselho tem que chancelar isso, obrigado, chancelar essa especialização. Então é uma coisa muito maravilhosa, e a gente também fica muito agradecido em ter você aqui. Nós já estamos conversando, gente, há mais de 1 hora. Olha que parece que o tempo voa com tanta coisa maravilhosa que a Jaqueline tem para falar pra gente. Eu só queria, Vinícius, falar uma coisinha que é importante, né, que todos saibam que, por exemplo, todo material que é produzido pelo Conselho Federal, seja uma resolução, seja um guia, seja um folder, ele não é feito só pelo conselheiro. Na verdade, por exemplo, o guia de audiologia, para elaborar aquele guia, foi em parceria com a sociedade, com a parte de audiologia da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, com pessoas da Academia Brasileira de Fonoaudiologia e conselheiros da área da audiologia, porque nós temos a comissão de audiologia, tanto no federal como nos regionais. Então, por isso que às vezes, né, fala assim, nossa, mas a resolução demorou tanto, o guia demorou tanto. Demorou por quê? Porque há toda um trabalho conjunto, né? Porque muitas vezes o conselheiro, ele não tem expertise. Imagina aquele guia de equilíbrio,
Nossa, incrível. Né? De eletrofisiologia. São fonoaudiólogos que têm expertise. Então a gente convida esses fonoaudiólogos para ajudar na elaboração desse material. É uma escrita conjunta. Então, demora às vezes sim, 1 ano, 2, para esse material ficar pronto. E Porque dessa maneira vocês colaboram para a evolução da ciência, porque vocês democratizam esse material. Né? Materiais que são assim, muitas vezes eles são resumidos a ponto de tipo, o profissional ter, o profissional habilitado ter condições de se atualizar, de ficar sabendo, como você falou daquele do equilíbrio, o nome de todas as manobras. Cara, material, coisa muito boa. E eu tô sempre lá buscando coisinha, porque eu adoro essas produções do Conselho, viu, Jaqueline? Então, não, e tem que divulgar mesmo, porque o material, eles são bons, ficam disponíveis lá. Sempre nos congressos a gente tenta levar, às vezes acaba não tendo um número suficiente, né? Mas a gente sempre tenta levar material para os congressos, para disponibilizar, mas esses materiais estão todos disponíveis no site. Ai, que é maravilha. só entrar lá, bem fácil. Perfeito. Bom, meninas, Que mais bom. alguma pergunta, meninas? Senão a gente vai finalizar, porque olha só, tem que deixar essa senhorita e descansar, porque já ficamos tomando muito tempo dela. Gente, falar é comigo mesmo, né? Fogo falando. Só agradecimentos, né? Como eu disse, não foi nenhum episódio de podcast, foi uma aula, né? Foi uma aula para os alunos, foi informações divulgadas não só aos acadêmicos, nossos ouvintes, mas também aos profissionais que nos ouvem, né? Muitas informações. Então, assim, somente agradecer, Jaqueline, pelo seu tempo, a tua disponibilidade de estar aqui conosco, passando tantas informações, tanto conhecimento, assim. E muito obrigada. Eu que agradeço vocês pelo convite e pelo maravilhoso trabalho, né? Eu acho que a gente precisa desse tipo de trabalho, né? Para divulgar a fonoaudiologia. Nós somos todos apaixonados pela fonoaudiologia, então acho que essa foi a maneira que a gente encontrou de divulgar para as outras pessoas, para os acadêmicos, para os estudantes que pensam em vir para a fonoaudiologia, as diversas áreas que tem, né, para eles gostarem também, procurar, porque com certeza vai ter um cantinho da fonoaudiologia que eles vão gostar, vai ter uma área que vão se identificar. E hoje a gente pode ver que o quanto você ama a voz, o quanto você gosta de fluência, assim, foi o que eu disse, foi uma aula para nós, porque você falava com seus olhos chegavam a brilhar na nossa gravação aqui. E de tantas áreas, né, que um acadêmico pode vir a se dedicar, o dia que se formar, uma delas é inclusive trabalhar como fiscal do Conselho Regional, do Conselho Federal, é uma proposta de trabalho e é muito importante. Eu quero utilizar esse espaço porque eu já escutei outras pessoas falando, o Conselho, eu queria que não tivesse, porque tem que pagar. Se não tivesse o Conselho, a profissão provavelmente morreria. Né? Vários outros profissionais poderiam se dizer habilitados a atuar dentro do que seria o nosso espaço de trabalho hoje, né? Colocando a sociedade toda em risco. Então não teríamos tanto materiais de orientação, né? Não teríamos nem essa conversa com a pessoa que está tão aqui apaixonado por essa ciência, e tem vários outros. Até quero deixar um abraço para outras pessoas que estão aqui, como por exemplo o Raimundo, que você falou do pessoal da audiologia, né? O Raimundo que a gente teve contato no Hackathon, ele foi nosso mentor no Hackathon. O Neto. Né? Você chama de Raimundo, a gente conhece mais por Neto. Isso. Apaixonante. Neto, foi sensacional. Isso, uma pessoa, queremos você aqui, Neto, queremos você aqui também, Neto. Tá? Então, nós aqui, enquanto acadêmicos, já em vias de concluir também um curso, queremos dizer que nós somos apaixonados pelo trabalho que vocês fazem e adoramos a entrega profissional de vocês em prol de que nós tenhamos um mercado seguro e que a nossa profissão esteja assim tão bem vista quanto ela é hoje, graças ao trabalho de vocês, conselheiros. E esse é o nosso objetivo também enquanto podcast, né? Que é trazer toda essa informação baseada em ciência, né?
e andar de mãos dadas com o Conselho para difundir a fonoaudiologia, que é o nosso maior objetivo, para que venham mais profissionais, para que a fonoaudiologia consiga se expandir ainda mais e que possa atender a sociedade com excelência, né? Eu acho que é o objetivo do Conselho, que é o objetivo de nós enquanto profissionais, né? E do nosso podcast. Gratidão, Jaque. Obrigada. E eu faço um convite também para vocês, futuramente, serem conselheiros. Eu acho que é uma experiência gratificante. Gratificante mesmo, né? Porque você tá lá, é um trabalho voluntário, né? É importante que todos saibam, né? Nós não temos salário. Não sabia. O conselheiro, ele é um trabalho voluntário. Nós temos alguma ajuda de custo nas viagens, tal, né, para cobrir os gastos, né, que a gente tem quando sai da nossa casa. Mas o nosso trabalho é voluntário. E a gente se dedica cada vez mais, assim, em sempre tornar a fonoaudiologia mais conhecida, mais segura, né? Então, vocês aí têm que ter 2 anos de formado, mas logo vocês terão 2 anos de formado. Boa. Gostaria muito de contar com vocês. E se inscrevam no Café com a Presidente, nosso novo programa. Fiquei sabendo. Aliás, Andréia, queremos você Eu aqui, vi essa Andréia. semana também. Vamos fazer um café aqui no Foro no Recreio. Vem pro Recreio com a gente, Andréia. Vamos juntar os dois, né? Se inscrevam Café com lá. a Presidente no Recreio. Se inscrevam no Café com a Presidente, é um espaço, né, para acadêmico, para profissional mesmo, para ter esse contato que pode ser presencial ou online. Essa semana nós tivemos o primeiro, né, teve uma presencial e 2 que foram online e conversaram com a Presidente. É muito legal. Incrível. Joia. Né? Ficou o convite para vocês. Vamos certeza. participar sim. Eu vou daqui a pouco, eu já vou acessar o site do Conselho para procurar as datas e como é que funciona. Eu já vou me inscrever. Se inscrever. Já vou querer. Isso, se inscrevam, Vamos lá, se gente. inscrevam. Vamos lá. Será com certeza a Andréia vai ficar muito contente em conhecer vocês. E semana que vem estaremos lá para dar um abraço nela, lá no Rio de Janeiro. Estaremos fazendo vários vídeos, contamos com vocês lá no nosso stand. Estaremos né? lá com certeza, cara. Estamos ansiosos para o Mil congresso. novidades. Ai, que bom, que bom. Maravilha. Então, pessoal, hoje nós estivemos no Recreio com a Jaqueline e Juinha, nossa querida Jaque, que ela me deu essa intimidade. E assim a gente poderia passar aqui dias, porque ela tem muita coisa para falar e escutá-la é uma delícia. A gente cresce em cada segundo com essa simpatia. Quando nós a conhecemos no EIA, lá em março, ficamos assim já apaixonados pela entrega, pelo sorriso, pela dedicação dela em prol da fonoaudiologia. E hoje ela está aqui no Recreio conosco, dividindo tanta coisa boa. E se você tem mais uma sugestão de pauta, uma sugestão de convidado, mande aí nos comentários pra gente, entre em contato com o nosso Instagram e por hoje ficamos por aqui e até o nosso próximo programa. Um grande abraço.